paz de Deus nos envolva hoje, agora e sempre. Que Maria Santíssima esteja presente neste ambiente. Nós viemos agora de Limoeiro, né? Graças a Deus. As notícias são boas, né? Em poucos meses nós não temos mais espaço em Limoeiro, pela quantidade de paciente que está vindo de diversas cidades, procurando o seu conforto espiritual, que todos eles precisam. Então, estamos atendendo todos os sábados em Limoeiro, a partir de 8 horas da manhã. Não estou lá, só estou lá de 15 em 15 dias. Mas os médios de Timbaúba, Amor Progresso, todos eles comparecem para dar esse suporte espiritual, certo? Então, nós queremos também comunicar a vocês a respeito de psicografia. Então, as psicografias, quem tirou para os seus parentes, nós iremos fazer as que estão aí. Mas nós mudamos agora a questão da psicografia. Então, nós vamos substituir a psicografia pelo tratamento do desencarnado. Então, se esse desencarnado estiver dentro de casa, então o que é que acontece? A gente faz o recolhimento, faz o acompanhamento, mas a gente não vai mais partir para a psicografia. E vamos explicar por quê. Não é o caso de vocês, mas tem paciente que o parente morreu faz um mês e eles estão exigindo que a gente traga isso. Eu não vou enganar ninguém. É impossível uma pessoa morrer com 30 dias e escrever. Não tem condições disso. Aquela pessoa tem que passar a fase de internamento, depois de orientação, depois a fase de psicologia espiritual, as terapia ocupacional, para depois a mentora da casa liberar. Isso pode durar até 2 anos ou mais. Por quê? Veja só. Quando o pessoal ia para Uberaba, atrás de uma psicografia, essa psicografia não vinha em 30 dias, não. Tinha um caderno que a pessoa deixava o nome dela, o nome do filho, o endereço e pronto. Tinha pessoas que conseguiam psicografia com Chico depois de 6 anos. 6 anos esperando. Peraí. Então, quando o Chico começava a escrever e a entidade botava o nome lá completo, o pessoal ia procurar no caderno para ver se estava lá. Quando estava no caderno, o que é que acontecia? Já tinha o endereço. O pessoal entrava em contato com a família, dizendo que a carta mediúnica chegou. O que é que está acontecendo agora? A pessoa acabou de ser atropelada ali, quer que eu escreva. Como é que pode um negócio desse? Vamos fazer o seguinte: o que é a morte? A morte é como um desmaio. Se você desmaiar aqui agora, se desmaiar aqui agora, a gente vai colocar ele dentro de um carro e socorrer para uma UPA. Veja só como é. Quando ele chega na UPA e ele volta, ele vai pensar no momento aqui que ele desencarnou, de que ele desmaiou. E ele vai perguntar: onde é que eu estou? Porque eu estou aqui. A mesma coisa é a morte. Só que esses espíritos podem passar durante meses ou anos não aceitando, não querendo escrever, e nós não podemos forçar os espíritos a nada. Eles são seres que estão ali sofridos. Deixou todo mundo, pessoal. Você pensa, morrer é fácil, difícil é se adaptar. E a adaptação desses espíritos é muito complicada. Porque uma mãe que deixou um filho, vai para o lugar dela, não é fácil para ela. Então, essa mãe tem condição de escrever com 30 dias? Não tem. Porque ela está perturbada. Uma mulher que foi assassinada, ela não tem condição de escrever com 6 meses, com 1 ano. É uma morte que a gente chama de morte traumática. E a morte traumática, aquela mulher, muitas vezes, ela fica como se tivesse um pesadelo vendo a cena da morte dela. Porque foi uma violência com o ser humano. Aí o que está acontecendo com alguns pacientes, não são todos. Olha, eu quero a psicografia do meu filho. Sim, mas seu filho foi assassinado, eu não posso fazer isso. Você está fazendo uma consulta agora, como é que eu vou fazer isso? Mas sabe o que é isso? Redes sociais. Na rede social, todo mundo promete, né? Então, existem interesses financeiros
para trazer psicografia para ganhar em cima disso. Os hospitais espirituais não trabalham desse modo e nem vai trabalhar. Então, por isso que a mentora do Núcleo Central, Dona Maria Cláudia Martins, ela pediu para dar um tempo. Os que pediram essa psicografia vai sair, mas as próximas que vierem, a gente pergunta, olha, é para quê? Não, eu quero um recado do meu parente. Olha, não tem mais não. O que a gente pode fazer é isso. A gente vai fazer o tratamento dele e depois liberar ele para a colônia. Por quê? Veja só, no Maria Cláudia tem um paciente lá que já vai na 7ª psicografia, pessoal. Ele está tirando psicografia escondido, mas é para parente dele, é para amigo que morreu, é para o tio, é para fulano. E de repente, quando a gente foi ver no sistema, estava ele lá, no sistema, 7 psicografia. Disse, não, vamos parar por aí, não dá não, pessoal. Só esse homem já conseguiu 7 psicografia, para que ele quer isso? Então, a semana passada, ele chegou lá pedindo psicografia de novo, não libere não. Porque aí já virou brincadeira, não pode ser assim não. Eu entendo uma mãe que perdeu o filho, está com saudade dele, quem sabe a gente consegue. Mas do jeito que a coisa está, não está dando certo não. Porque estão tirando psicografia por curiosidade, está entendendo? Tem outros tirando psicografia. Eu já vi psicografia. As pessoas tirando para repartir bens. Olha, minha mãe não disse aí que a casa é minha, não. Vê que situação. Olha, a finalidade não é essa, não. Deixa tua mãe em paz. Como é que você pede uma psicografia para saber se a casa é sua? Não é tudo não veio da minha barriga. Todo mundo tem direito. Aí ficam fazendo isso e a gente não vai se ocupar com essa coisa, não. Isso é muito perigoso. Aí tem uns que eu vi, né, numa determinada cidade, a mãe levou uma queda da cama, desencarnou, e esse senhor queria uma psicografia, queria que eu fizesse uma psicografia, acusando o irmão de homicídio. Que é isso? Então eu disse, olha, ele pegou na psicografia, aí disse, ó doutora, veja só, a psicografia está aqui e tudo, mas por que ela não veio dizendo que foi meu irmão que matou ela? Que situação é isso? Eu disse, olha, venha cá, eu só acho que o senhor não entendeu. A sua mãe caiu e realmente se machucou e desencarnou da queda, mas não foi seu irmão, não. Não, mas eu pensei, ele já queria pegar a psicografia para levar para a delegacia, para chegar lá, prestar uma queixa e dizer que o irmão o irmão dele tinha matado a mãe dele. Eu disse, olha, eu vou ler de novo, aí eu quero, o senhor me responda. Se for sua mãe, o senhor me diz. Se não fosse, eu digo assim, doutora, não é minha mãe, não. Eu vou ler de novo para você entender a carta. Tá certo? Eu li na frente dele, eu disse, e aí, o que é que você diz? É, doutora, é minha mãe, mas só que ela não botou quem matou ela. Que situação é essa, pessoal? Então, psicografia criminal, um médico só pode fazer se um juiz autorizar. A gente não pode fazer psicografia criminal. De repente, um médico comete uma falha aí, não foi a pessoa que matou, e aí? Aquela pessoa vai sofrer uma pena? Então, por isso que a gente resolveu parar, reorganizar esse trabalho, para ver realmente quem tem direito ou não a ter uma carta, porque do jeito que está, eu vi que deu errado. O pessoal do interior, na verdade, eles são muito assim, eles são muito detalhistas, eles não cobram nada, eles leem, se emocionam, tem coisa ali que é da sua família mesmo, está entendendo? Mas o que estão fazendo aí fora, jamais os hospitais vão fazer psicografia por pesquisa de internet. Como é que pode um negócio desse? Uma tal de Maria Rocha, conhece na internet aqui essa senhora? Veja só, ela passou 10 anos enganando as pessoas. Então, a mãe chegava para pedir uma psicografia, ela pegava os dados todinho do desencarnado, entrava lá no Facebook, no Instagram, via a conversa todinha da família, levava um caderno, já com tudo anotado, os detalhes que tinha, colocava na psicografia, lia em rede social. Como é que você faz isso com a mãe? Me diga só. Aquela mãe está ferida, aquela mãe perdeu um filho.
E essa médium ganhou milhões e milhões de seguidores, entendeu? E descobriram que foi tudo uma farsa. Porque quando o médium me mostrou isso há 2 anos atrás, eu disse a seu Vandir, isso é mentira, ela está enganando todo mundo. Ela não tem mediunidade nenhuma para trazer tantos detalhes. Aí veja o que descobriram dessa médium, né? Ela pegou os jornais que o motoqueiro tinha morrido lá, estava a placa do motoqueiro, ela anotava a placa e botava até a placa na psicografia. É a médium guarda de trânsito. Só se for. Porque não é possível um negócio desse. E quando a família pegava, se emocionava tudo, e depois fizeram um levantamento de toda a psicografia que essa senhora fez, e constataram que ela pegou em página de jornal, que estava lá, em redes sociais. E o pior, viu? As acusações são muito graves. Ela comprou um programa para explorar o CPF do morto. Entrava com o nome da mãe, nome do pai, o nome do desencarnado. E o programa dava o número do CPF do desencarnado. E ela colocava lá na psicografia, José Vieira da Silva, CPF 3455. Meu Deus do céu, a morte é uma amnésia. Tem muitos espíritos que se acordam aqui atordoado. Eles não sabem onde é que está. Como é que tu vai se lembrar do teu CPF? Eu vou dizer, você vivo às vezes esquece. Então, isso repercutiu tão mal, entendeu? Que o que é que acontece? As pessoas estão achando que aquilo é possível se fazer em todo canto. Aquilo é uma fraude. Aquilo está errado, aquilo não se faz não, pessoal. Agora, veja a estratégia desses médios qual é, né? Eles chegam aqui para psicografar na frente de vocês, mas tem um porém, você vai ter que comprar um livro dele. E o livro dele custa caro, que já é a psicografia. Se você está pagando pela psicografia. Como é que alguém, como é que eu vou para São Paulo psicografar e os espíritos vão atrás agora? Existe agora avião fretado com espírito? Que para onde o médium vai, os espíritos vão atrás. Então, essas pessoas estão fazendo caravanas. E essas caravanas de psicografia não é verdadeira. Porque tem espíritos que estão em São Paulo, é como ser humano. Eles não querem vir para cá. Eles vivem a vida inteira ali. E como é que esses espíritos, veja só, vêm para aqui em caravana para Recife, psicografar em Recife, onde era tudo de São Paulo. E tem mais uma coisa, todos eles são liberados. Descobriram que ela pegava o nome da mãe, nome do pai, pegava todos os dados ali, todos os documentos do desencarnados que estava ali, e fazia psicografia. Eu vou dizer uma coisa a vocês. A gente pede um atestado, e vou dizer a vocês por quê. É para ninguém chegar aqui mentindo. O documento do desencarnado é um atestado. Então, como é que eu vou confiar em alguém e falar, olha, minha mãe morreu, sim, mas cadê o atestado? Mas aquilo que está no atestado, os médios não botam nada naquilo. É tudo que vem na hora, dentro da mensagem. Ali eu não tenho interesse nenhum. Porque se eu fizer isso, eu estou enganando vocês. E ali tem nome de filho, nome de tudo, para quê? A gente vai esquecer o atestado. O atestado é um documento. A gente vai partir para a conversação e para a escrita, escrevendo o que ele está dizendo ali. E o anjo de guarda também acompanhando. Certo? Agora você passar, você formar uma equipe. Ela formou uma equipe só para analisar CPF, placa de moto, não é isso? Placa de moto. Peraí, pessoal. Existe uma psicografia dela lá dizendo o seguinte, o morto dizendo, olhe, diga à minha mãe que o meu carro vermelho, ela cuidado com a tinta, pelo amor de Deus. Quem é que aqui está preocupado em carro vermelho, cuidado com a tinta? Não arranhe não, né? Isso, pessoal, a perturbação é tão grande durante a morte, que depois que você sabe que morreu, tem muitos que choram muito. Choram e não é brincadeira não, viu? É horas e horas chorando, que a gente tem que aplicar medicação para acalmar tudo. Mas são pessoas, não são pessoas más não, são pessoas boas. Chora pela saudade que deixou, deixou o filho, deixou tudo. A gente entende isso, mas a medicação é dada para acalmar eles. E como é que essas pessoas querem, em 30 dias, que a gente consiga tudo isso? A gente não consegue isso não. Quando eu vou nas enfermarias, às vezes, como eu vi lá em Caruaru,
o paciente era meu, desencarnou, né? Ele teve um infarto fulminante. Eu conversava com ele tudo, que ele tinha até bipolaridade. E depois de 6 meses desencarnado, a esposa dele me perguntou, né? Existia detalhes que só ela sabia. Eu não sabia desse detalhe. E eu cheguei na enfermaria, eu perguntei a ele, como é que está o senhor? Ele disse, eu quero ir para casa. Eu disse, olha, venha cá. O senhor está internado, não pode ir para casa não. O senhor já sabe o que aconteceu. Aí ele começou a dar murro na cama, bem, dando murro com raiva. Aí eu disse, eu vou dizer à sua esposa, viu? Eu vou falar para ela. Aí ele disse, pode falar. Eu quero ir embora para casa. Então, vamos esquecer agora que nós temos casa. Porque agora nós somos almas entregues a Deus. Aí é que vem o problema. Porque quando você desencarna com 6 meses, você está com a saúde a 100%. Qual é o pensamento da pessoa? Eu estou dentro de um hospital, vou receber alta para ir para casa. É o pensamento de todo mundo ali. E todo mundo sabe que não vai, porque isso é a negação, pois a morte. E eu cheguei para a mulher dele, eu digo, olha, seu marido, quando ele fica com raiva, ele dá murro na cama, ela disse, ele fazia a mesma coisa aqui, doutora. Ele dava era murro na cama com raiva, porque eu não fazia a vontade dele. Ele disse, ó, tá do mesmo jeito, seu esposo. Mas ele é uma pessoa boa, foi um bom pai, apenas está perturbado porque partiu. Então, olha, se a gente traz esse detalhe ali, a gente está dando prova que está em comunicação com aquela pessoa. Mas o que eu não posso fazer é liberar um homem desse para escrever dando um burro na cama. Apegado ainda à esposa, eu não posso. Então, os relatórios que vêm das psicólogas, o que é que acontece? Elas mandam o relatório e fazem, olha, doutor, esse aqui está pronto para escrever. Esse aqui não está, não. Esse aqui tem 2 anos que a gente tenta convencê-lo que ele já partiu, ele não aceita. Então, você sabe que está morto, convivendo com morto, mas você não aceita. Não aceita por quê? Porque ninguém quer a morte. Todo mundo quer estar perto dos seus parentes, né? Então, por isso que a gente resolveu dar um tempo nisso tudo, para a gente poder reorganizar esse trabalho, tá certo? Vamos fazer a nossa prece de início e com a palavra, Dr. Ricardo Menezes, que vem estar aqui conosco já. Senhor Jesus, Mestre amado, pedimos a Ti que Teu bálsamo suavizante caia sobre todos nós, nos dando força, coragem e resignação para a nossa caminhada. Em Teu nome entregamos a palavra, Dr. Ricardo Menezes, na Tua paz, na Tua luz e no Teu amor. Boa tarde para todos. Que a paz de Deus nos envolva hoje, agora e sempre. Nós iremos fazer essa palestra da tarde de hoje com o tema A Procura da Felicidade. Sabemos que a existência terrena é de uma complexidade enorme. Todos aqui foram educados para ser felizes, não é verdade? Porque, na verdade, os pais pegaram como base a felicidade que não tiveram e tentaram implantar essa felicidade para os filhos. Todos os pais, na realidade, eles querem que seus filhos sejam felizes. Vamos colocar bem claro aqui. Jesus disse uma palavra que pode tirar a esperança de vocês, mas ele não quis dizer isso. A felicidade não é desse mundo. Quando ele disse que a felicidade não é desse mundo, ele disse que a alma ela é eterna, que ela vai sobreviver mesmo após a morte. E que tudo aquilo que nós perdemos na vida terrena, nós poderemos ganhar em dobro na vida espiritual. Mas a complexidade da procura da felicidade, muitas vezes não está no bem-estar, pessoal. Está na posse. Por quê? Observem. As pessoas querem exercer um poder sobre a outra, mas esse poder não é sobre o amor. Esse poder é sobre a conquista. Eu tenho mais do que você. Olha só. Se eu tenho mais do que você,
você está subjugado a mim. Ora, quando observamos os tormentos da alma, esses tormentos estão ligados aos recursos materiais. Então, o Cristo observou que todas as pessoas que lhe procuravam, que tinham problemas de apegos materiais, isso estava ligado a algum conceito. Se estava ligado ao conceito de herança, quando se aproximou-se dele, alguém disse: Senhor, poderei vós repartir a partilha comigo dos meus irmãos? Podereis me aconselhar nesse sentido? Jesus disse que não, que aquela herança que aquele jovem tinha obtido, que ele resolvesse aqui na terra, mas que o mundo espiritual não tinha nenhuma ligação nessa partilha de bens que foi deixado aqui para os próprios herdeiros. Sempre ele colocou que a verdadeira felicidade estava dentro do ser humano. Mas o que a sociedade entende por felicidade? Talvez você diga assim: eu vou agora filmar meu apartamento, colocar em rede social e mostrar tudo de bom que eu tenho. Isso é supérfluo. Nós queremos saber o interno. O que é que você tem dentro de você? Qual é a sua essência? O que você pode oferecer àquela pessoa em termos de paz interior? Aí que está o grande problema da humanidade. Porque todas as pessoas resolveram agora a ter um comportamento de ricos e milionários dentro de si e se tornaram pobres de espíritos e nem perceberam tudo isso. Aquele entregador que vem com a pizza é um homem que precisa, na realidade, do seu dinheiro, mas não precisa ser humilhado. E muitas vezes, aquela pessoa, porque está comprando aquela pizza, humilha aquele entregador. Como se ele fosse um escravo seu, que veio trazer uma encomenda e que você agora pode fazer dele o que quiser. Essas pessoas são infelizes. Pode ter certeza disso. E como essas pessoas são infelizes, na realidade, nós percebemos tudo isso, porque quando observamos que pobres e ricos procuram religião. Sabe por quê? Nada de supérfluo preenche a alma. Entenda isso. Você pode estar cercado de ouro, mas se você não dormir, me diga. E agora? As coisas mais importantes num corpo, para a alma se manter em equilíbrio, às vezes você perde. E quando você olha ao seu lado, você não vê significado nenhum na sua vida. Eu digo isso porque, há mais ou menos há 15 anos atrás, eu tratei de uma paciente brasileira que ela era esposa de um alemão. Olha só, tratei dela de meio dia, bastante complicada seu emocional, conseguiu sair do Brasil, ir para a Alemanha, e o mais interessante disso tudo, ela me dizia que não era feliz. Olha só. Mas por que você não é feliz? Sabe por quê, pessoal? A perturbação é algo que a alma traz. Ela não adquire na terra. Existem pessoas que ela já nasce perturbada. E essa perturbação são efeitos dos males cometidos em vidas passadas, que nessa existência é inexplicável. Muitas pessoas falam: eu tenho um vazio dentro de mim, eu não sei o que é. Eu passei em concurso, eu sou uma pessoa que procura de qualquer forma viver bem, mas o que é que me falta? A reforma interior. Esse vazio se chama reforma interior. E depois de algum período, o que é que acontece? O marido dela resolve vir para aqui, para Pernambuco, também se tratar. Mas ele veio só. Em conversação com ele, eu perguntava a ele onde estava ela. Ele disse: doutora, doutor, ela fugiu da Alemanha. Ela veio para o Brasil e me largou. Veja a situação do ser humano. Olhando o perfil daquele senhor que falava português,
A gente observava que ele era um homem de bem. A gente observava que ele amava aquela mulher. Mas às vezes a felicidade bate na vossa porta e vocês às vezes não compreendem o recado de Deus. Agarre essa chance e o que é que acontece? Eu posso ter coisa melhor, né? Sempre acontece isso na vida do ser humano. E em conversação, esse homem chorava por essa mulher e perguntava onde ela se encontra. Ele disse: doutor, segundo informação, ela veio para o Brasil, está morando dentro de uma favela, se drogando. Me diga uma coisa, Deus não dá chance ao ser humano? Dá chance. Havia necessidade dela sair da Alemanha? Não havia necessidade nenhuma. Se ele fosse um homem carrasco, né, pelo perfil a gente conhecia. Mas não era. Porque esse mesmo homem disse: olha, doutora, ela tem um primo. E esse primo que ela tinha estava no Brasil. E eu disse: não, traga para a Alemanha que eu pago todos os estudos dele. Pessoal, agarre oportunidade na vida. E ele disse: olha, ela foi embora, mas eu vou ficar lá com o primo que é de menor e vou cuidar dele. Porque eu amo essa mulher, doutor. Às vezes as pessoas são amadas, mas não dão valor. O grande problema está aí. E eu perguntava justamente a ele qual é a sua função lá na Alemanha. Ele disse: olha, eu tenho uma empresa que perfura poço de petróleo. Veja só. Eu tenho tudo na minha vida que eu quero, mas eu não tenho a mulher que eu amo. A felicidade material, entender o que não é completa, ela não é completa. Porque muitas vezes, quando a pessoa está numa posição desfavorável materialmente, sabe o que ela diz? Eu só sou infeliz porque eu não tenho dinheiro. A felicidade não tem nada a ver com isso não, pessoal. O dinheiro pode trazer alguns recursos, mas o dinheiro não lhe traz saúde. Porque existe doença que o dinheiro não vai cuidar de forma nenhuma. Porque eu lembro claramente de um pediatra também que eu tratei há 10 anos atrás, que já desencarnou, bem sucedido aqui nessa cidade, que impressionante, o homem tinha de tudo. Câncer de pâncreas. Olha aí. Bateu todos os especialistas, viajou para fora do país e desencarnou aqui em Pernambuco. Então isso quer dizer que os menos desfavoráveis, ele não entenda que felicidade é posse não, pessoal. Felicidade é ser você honesto, é ser você honesta, você ter resignação no seu coração, você compreender a necessidade do outro. Porque quando você compreende a necessidade do outro, você vai compreender que nada depende do recurso material para você ser feliz, não. Não entenda por esse lado de nenhuma forma. Porque através, muitas vezes, de grandes riquezas, há filhos problemáticos. E agora? Há filhos viciados em drogas, a esquizofrenia irreversível. E a gente para pensar e falamos o seguinte: Jesus tinha razão. Quando ele falou que a felicidade não é desse mundo. Quando ele procurou cada um conhecer a si mesmo. Esse propósito que Jesus traz para todos nós é uma grande reflexão de cada um se conformar com aquilo que tem. Mas as pessoas não pensam dessa forma. Nos dias atuais de hoje, é muito complicada a mente de várias pessoas. Porque percebemos até no Maria Cláudia Martins, no setor do Meu Dia, que eu tomo conta, as variedades de posições sociais e os tormentos da alma. E você passa a olhar, mas olha, aqui poderia dizer assim, eu tenho tudo, mas essa pessoa diz que não tem nada. Essa pessoa diz que está vazia, que está completamente abandonada. Se você dorme com a sua consciência tranquila, você está feliz. Você não deve nada a ninguém, entendeu? Nenhum cobrador vai bater na sua porta. Ninguém vai ligar para você lhe cobrando nada, porque o pouco com Deus não é muito, pessoal. O muito sem Deus não é nada. Só que essa sociedade de hoje, ela não entende por esse lado de nenhuma forma.
A juventude que me perdoe. Mas os jovens, eu vou dizer uma coisa a vocês. Vocês têm de tudo e ao mesmo tempo acham que não tem nada. Isso está errado. Está errado? Porque muitas vezes, quando o jovem diz assim, olha, doutor, eu vou dizer uma coisa ao senhor, eu sou infeliz. O senhor está dormindo na rua? Passou fome hoje, por acaso? Passou uma semana sem tomar um banho? Não, não. Então por que você está reclamando? Porque tem muitos que nem água para tomar um banho tem. O que acontece muitas vezes na juventude de hoje é a facilidade de ter, não é verdade? E essa facilidade de ter sem esforço, muitas vezes leva o jovem a não valorizar nem pai, nem mãe, nem casa, nem nada que ele tem. Se tem um celular, não cuida, quebra, que mãe dá outro. Entendeu? Então, por que se pensa dessa forma? Porque não se há o esforço na conquista. Não existe coisa melhor do que você se esforçar e conseguir seus ideais. Você vai valorizar aquilo ali que você tem em mãos. Mas quando você tem uma coisa fácil, você não dá valor. É a juventude de hoje. É impressionante. A juventude de hoje é assim. Eu quero comer um hambúrguer. A mãe tem que dar o hambúrguer, não é verdade? Olhe, mãe, se a senhora não me dá, eu vou ficar com depressão. Aí você vai para o Alto Sertão. Eu vou dizer uma coisa: se tiver um pedaço de pão duro, tão feliz. Comeu o pedaço de pão, tomou água, vão pular, brincar e dormir. Mas aqui se tem tudo. Se tem um hambúrguer que você quer, o entregador chega na porta, você mata a sua vontade e ainda diz que a mãe não presta. Como é que pode uma coisa dessa? Eu não gosto da minha mãe não, porque ela pensa diferente de mim. A minha mãe quer mandar em mim. Então nós temos aí, pessoal, pensamentos em conflitos constantes. E esses conflitos eu acho assim tão inúteis, que não levam a lugar nenhum, porque nós teríamos que parar para pensar. Esse dinheiro do hambúrguer não daria para comprar outra coisa, para beneficiar todo mundo naquela casa? Mas eu quero o que eu quero sem medir as consequências no outro. É por isso que os jovens não estão felizes com eles próprios. É por isso que os jovens, eles têm dúvida quanto ao próprio destino dele. Porque o destino dele não é pedir um hambúrguer, é lutar pela sobrevivência futura. E esse medo, ele sabe que é algo que ele vai ter que enfrentar. O problema é ter coragem, é ter disposição para enfrentar todas essas dificuldades. Observamos muitas vezes os jovens com dúvida na própria escolha profissional. Se você não conhece a si mesmo, como é que você vai saber escolher o que você vai ser? Você tem que saber escolher agora. Estamos com o mundo, pessoal, invadido, sabe por quê? Por crises e mais crises de ansiedade. Mas qual é o problema da crise de ansiedade? Falta de ocupação. Impressionante. Alguém aqui que lavou roupa na beira do rio, entendeu? Que ia para a roça, tinha crise de ansiedade. Não dava nem tempo, né, pessoal? Não dava nem tempo de ter crise de ansiedade. Porque você tinha que plantar para comer, você tinha que estar bem mesmo, com força nos braços para tudo isso, para lavar sua roupa na beira do rio, mas todo mundo era feliz. Veio a sociedade moderna, trouxe tudo de novo, né? Liquidificador, máquina de lavar e a jovem com preguiça de colocar roupa ali dentro. Que situação é essa? Almas fracassadas? Ou almas neutralizadas pela questão emocional e pela falta de própria atitude? Então, como é que os jovens comem e não lavam prato? Olha a situação. Não, olha, eu tenho alergia nas mãos. Que conversa é essa, criatura? Alergia nas mãos para lavar um prato? Então, você está se trabalhando para o futuro. E o futuro diz bem claro, né? Mãe vai primeiro, pai primeiro e você fica. Será que a juventude está preparado para enfrentar a vida sozinho e seus dramas?
O jovem de hoje que se nega a fazer qualquer tarefa doméstica, um dia vai ser mãe. E agora? E criança não come vento não, viu? Criança não come vento. Essa criança tem que ser amamentada a noite todinha. Você vai ter que acordar, cuidado de higiene, tudo mais. E tem muita jovem que diz assim: mamãe não deixa eu namorar. Tu não toma conta de tu? Como é que vai tomar conta do namorado? Me explica. Eu fosse a sua mãe também, ia dizer: ó, você não está na idade, se você não tem maturidade para isso. Mas os grandes desafios que a gente observa dentro dos lares, justamente é a falta de compreensão de muitos jovens que não entendem esse lado. E muitos, é impressionante, não é, pessoal? É um ventilador na cabeça e outro no pé, né? Mas pode um negócio desse? Eu estou com calor. Mas me diga uma coisa, na década de 70 existia ventiladores para todo mundo? Não é verdade? E ninguém reclamava. Só que hoje, o que eu quero dizer com isso, só que hoje a gente tem tudo e não damos valor a nada. Parece que aquilo ali não foi comprado, aquilo foi doado. E se foi doado, eu posso fazer o que quiser. Eu posso usar o ventilador sem me importar se minha mãe vai se esforçar ou não pelo resultado da conta no final do mês. E quando a mãe diz qualquer coisa, a juventude diz assim: a senhora é cheia de besteira. Só uma continha dessa aí de R$ 1.000. Mas você sabe o que significa isso? Trabalho, suor, esforço. Então, de um lado, nós temos uma juventude que quer usar do supérfluo, mas não quer se esforçar para tê-lo. É muito fácil você usar do supérfluo, agora se esforce para ter, para observar que aquilo ali existe um preço. E esse preço, muitas vezes, a sua mãe está sendo humilhada lá pelo patrão, entendeu? A sua mãe não pode de nenhuma forma adoecer, porque é posta para fora. E essa juventude não quer entender por esse lado, não. Quando a mãe diz: olha, acorda que é 10 horas, é muito cedo. Que situação é essa, pessoal? Até os pássaros se acordam de 4 horas da manhã e o ser humano fica lá deitado feito um cadáver. Como é que pode uma coisa dessa? Tudo na vida, para o seu crescimento, existe regra. Concorda comigo? Sem regra, não há evolução. Porque como é que você pensa em ter alguma coisa na vida dormindo até 9 horas? Você não está estudando, né? Você está lá dormindo. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu tenho um trauma de quarto de adolescente, porque parece uma tempestade. Quarto de adolescente parece uma tempestade. Eu não sei onde é o guarda-roupa, eu sei o guarda-roupa é no chão, eu sei o guarda-roupa é na parede, porque eu nunca vi tanta desorganização dos adolescentes. E quando a mãe entra no quarto, ainda diz: não entre no meu quarto. Eu diz: eu não entro mesmo, porque nisso aí não é quarto, não. Isso foi um furacão que passou pelo seu quarto. Então vamos ajudar uns aos outros. Porque quem é evangelizado é disciplinado em tudo, entenda isso, pessoal. Se a gente seguir a regra da natureza, ela é impressionante, né? Aquele pássaro que vai reproduzir, ele constrói o seu ninho mais perfeito, né? O ser humano tem uma cama que não arruma. Mas pode um negócio desse. E ainda tem adolescente que diz assim: olha, eu não quero tomar banho hoje não, só para a semana. Que é isso? Que situação é essa? Mas minha filha, não pode, você tem que ter higiene. Será que essas mães são felizes? Elas não são. Essas mães não estão satisfeitas com essa situação. Porque elas não foram criadas dessa maneira. E outros dizem assim: ah, é outros tempos. No tempo da senhora você tinha que tomar banho de rio, não era de chuveiro elétrico, não, minha filha. Era diferente, né? Você tem que ter a coragem de mergulhar dentro do rio, frio, entendeu? Ou quente, ou barrento, mas você tinha que fazer a sua higiene. Hoje, a jovem é impressionante, viu? Então, se você cuidar da sua mãe cuidar de você, isso eu chamo de evolução coletiva doméstica, dentro do lar. Ninguém vai ficar sobrecarregado.
Mas o que acontece? Parece que os jovens é reencarnação de príncipe e princesa. É um controle remoto na mão, entendeu? Se deita lá no sofá, se estica que parece elástico. Mãe, traz água para mim. E vocês vão trazer a água aí, pessoal? Eu quero água, eu não estou podendo sair daqui não, porque eu estou vendo ali um filme ou um cantor que eu gosto. Mas me diga uma coisa, vocês não estão viciando a uma juventude a se tornar adultos acomodados? Estão. Vocês estão dando espaço para isso. E depois de tudo isso, vocês vão observar que nem você é feliz. Seu filho também não vai ser feliz. Porque ai da mulher desorganizada ou homem desorganizado se vai para um casamento desorganizado. Não vive um mês que faz, vou voltar para a mamãe. Não é verdade? Vou voltar para a mamãe. Mas por quê? Porque eu não me adaptei no casamento. Não, é porque ali a exigência vai ser maior. Você não vai cuidar só de você. Você vai cuidar da casa, do filho, do marido. Os dois vão ter que trabalhar para sustentar. E essa juventude não está preparada para isso. O que está acontecendo com essa geração? Tem homens com 35 anos que dizem assim, eu não vou casar não, vou ficar com mamãe. Mamãe virou empregada doméstica. Ele não quer casar, sabe por quê? Porque não quer ter compromisso. Porque aquela mãe agora vai substituir a esposa nos afazeres que ele deseja, né? A roupinha lavada, engomada, o quarto lá arrumado para ele chegar a desarrumar tudo. Então, essa sociedade ela não conseguiu evoluir. E a justiça divina começa a se preocupar com essa situação. Porque se não há evolução numa geração, significa que a outra geração que vem é pior do que essa, viu? É pior do que essa. Porque a geração que está aí, ainda tem essas mães aí acima dos 50 anos, que está guiando, que tem condições de guiar. Agora me diga uma coisa, alguém que não gosta de ser guiado, vai guiar quem? Vai orientar que filho? Aquele filho já vai com 7 anos de idade olhando, dizendo assim, você não é minha mãe não, sabe por quê? Porque você faz o que eu faço. Então é preciso que a gente passe a refletir sobre o futuro desse planeta, porque a situação lá na frente, ela vai ser trágica em termos de convivência social. Muita paz para todos. Alguma pergunta? Eu não sou muito bom de responder, mas eu vou tentar, certo? Doutora Cristina tem mais prática. É verdade que quando a gente sai, que deixa a cama desforrada, diz que quando a gente vai resolver alguma coisa, trabalhar, nada, tudo aquilo contribui. Não, não é verdade. É ruim, porque Veja só, o que a gente fala em termos de organização, se um quarto é organizado, a sua mente é organizada. Se um quarto é desorganizado, uma cozinha desorganizada, então a sua mente é desorganizada e insegura. Porque tudo aquilo que você está vendo é que você está refletindo ali no espaço onde você vive. É o caso de muitos jovens que nós temos observado. Os jovens que têm mãe disciplinada, aquela mãe disciplinada mesmo que diz, olha, é para fazer o certo e acabou, tem mais chance de prosperidade. E você ainda fica dizendo que mãe é chata. É insuportável. Aquele que a mãe deixa à vontade, prosperidade zero. Ele é desorganizado. Então, se ele é desorganizado, não existe nele um planejamento futuro em quaisquer que sejam as profissões. Já aquela mãe que é muito observadora, muito detalhista, esse filho cresce espiritualmente e materialmente. A outra que é acomodada, não, ele toma conta. E quem manda é ele. Certo, está dizendo aqui, a mãe diz assim, olha, faça isso, faça aquilo, e o filho nunca faz. Então, existe ser humano que ele acha que pode se guiar sozinho. Não se guia. Vocês aí da terceira idade têm muita experiência. Cabelo branco de estudo, viu? Tem muita experiência, mas os filhos agora
substituir a mãe por influenciadores digitais. Olha o problema agora. Aí diz, mãe, olha, eu estou seguindo uma pessoa que ela é muito boa. Quando você vai ver, exemplo nenhum. Então, foi o que a doutora Cristina estava falando hoje lá em Limoeiro. Os pais perderam o direito de educar. Quem educa agora é rede social. Olha o número de suicídio, pessoal. Olha o número de depressão. Porque você deixa de ouvir quem tem experiência, quem lhe trouxe para o mundo tem experiência. E quem lhe trouxe para o mundo tem a responsabilidade de cuidar de você. Mas eu estou seguindo uma cantora lá que ela não gosta de vestir roupa num show. Isso é exemplo. A sua mãe está ali, ó, composta, educada. Aí você vai para uma rede social seguir uma pessoa dessa. Uma pessoa dessa não tem exemplo nenhum de vida para lhe dar. Mas a juventude atual está se perdendo por esse caminho. A minha filha, ela, minha cara, assim, deixe. Quando eu falava para ela que aquilo ver aquilo, porque ela precisava sentir na pele o que eu falava para ela. Ela ia e ela fazia resultado. Ela teve uma depressão muito forte, ela foi para ela, principalmente para a mãe, porque a mãe absorve a dor do filho, não é verdade? Então, é difícil demais educar quando o filho não colabora, certo? E às vezes não é irresponsabilidade do pai, às vezes não é o pai ou a mãe que não sabe educar, mas é o próprio filho que já vem com essa formação, sabe? Eu acho que realmente ele tem essa necessidade de passar por isso, certo? E a gente sofre com isso porque a gente sempre quer o melhor para o filho. Então eu passei por momentos terríveis. Hoje ela está mais consciente, né? Sofreu bastante e além desse sofrimento, ela teve vários retornos à situação que ela passou do sofrimento, gatilhos que fazia ela voltar para aquela fase. Então, hoje eu posso dizer que eu estou recuperando a minha filha, sabe? Mas foi um momento de muita dor e sofrimento. Então, é difícil educar quando a gente quer o melhor e ele não aceita. Certo, ela tem toda a razão quando faz essa colocação. Existe espírito que ele não assimila o que é bom, ele só vai assimilar o que é ruim. E isso não depende nem do pai nem da mãe. É a natureza evolutiva do espírito. Tem espírito que eles são bastante sábios, eles procuram os mais idosos para aprender com eles. Porque os mais idosos é uma lição de vida. E existe aqueles, na verdade, que, por melhor que seja aquela mãe, eles não vão atender esse pedido, não. É a condição do espírito. Se é a condição do espírito, então o mal é o remédio. Felizmente, o mal é o remédio. Existem uns que trazem um sentimento de culpa enorme. Esse sentimento de culpa tem muito a ver com relações de pai e mãe de vidas passadas, e que essa mãe agora não tem nada a ver com isso. Tem mãe que assume a responsabilidade e diz, olha, eu vou ter você como filho, mas eu espero que você me atenda. Mas quando chega aqui é um fracasso. Não atende. Atende a amiga, atende rede social, mas os pais e a mãe não atendem. Então, esses espíritos têm uma existência muito rápida. A gente chama de existência temporária. Porque quando Deus estabeleceu honrar o vosso pai e a vossa mãe, ele colocou pai e mãe como base da educação. Se esse filho não honra nem pai ou mãe, aquela existência é interrompida. Ele tem que voltar para o mundo espiritual para reaprender tudo de novo, viu? Doutora, por favor, onde é que está a lacuna da educação? No caso, a gente tinha uma geração que passava como sobreviver no futuro. Aí o jovem hoje está nessa dependência emocional. Então o pai
aí do meio, o avó, o filho do avó, que vai ter um neto, é ele que não está sabendo passar? É essa geração do meio? Olha, existiu muitas mães com a responsabilidade enorme. Mas me diga uma coisa, uma adolescente engravida é uma criança cuidando de outra criança, não é verdade? Aí nós já temos aí um desequilíbrio social enorme. Porque na medida que a gente observa que a irresponsabilidade na reprodução vai acontecendo, aquela adolescente ela não tem experiência nenhuma em educar aquele espírito. Agora você imagina aí 3 milhões de adolescentes grávidas. O que é que você espera dessa sociedade? Ela não vai cuidar dos filhos. Existe um programa escolar nos Estados Unidos, onde, olha o que acontece lá, né? Um programa escolar nos Estados Unidos. E esse programa prepara as adolescentes para não engravidar. De que forma? É entregue um bebê artificial para ela. Olha só. E esse bebê artificial, ela vai passar um mês com ele. Depois disso, sabe quantas engravida? Nenhuma. E ali vale nota. Nenhuma engravida. Porque aquele bebê vai lançar o alarme. Estou sujo, levanta. Mamá, levanta. Mas é os meninos também. Ela completou, é os meninos também. Então, esse programa ele é muito importante. Mas vamos lá. A partir do momento também que o lar entrou em crise e a educação também entrou em crise. Quando essa educação entra em crise, a gente vai para a raiz do problema. É o lar, não é a escola. Porque a responsabilidade da escola é instruir. A responsabilidade do lar é educar. E, de repente, o que é que acontece? As mães tamparam os ouvidos e jogaram toda essa responsabilidade para as educadoras. Está errado. Elas não têm a obrigação de educar seu filho. Ela tem a obrigação de instruir, educar, educa pai e mãe. E qualquer cobrança que se faz, algumas mães, você sabe o que ela diz? Minha filha está sendo perseguida pela professora. Perseguida não. Se você não aguenta a sua filha, ela não vai aguentar também. Então ela não está sendo perseguida. Se isso fosse compartilhado, você respeitasse a professora e a professora tivesse respeito a você, ótimo. Mas está havendo um confronto. Você acusa de um lado, a professora, coitada, sufocada, que não aguenta mais, acusa também do outro. Agora, eu vou dizer uma coisa a você. Essa mala é sua, que é seu filho. Não é dela, não. E você quer jogar para ela? Tem crianças com 7 anos de idade que já dominam os pais. Diz, olha, eu não vou estudar naquela escola não, porque aquela tia não gosta de mim. Você acredita nisso? Não, aquela criança tem dificuldade já psicológica. Ela já está querendo dominar. Então vai para onde? 10 escolas, 15 escolas? Não, você vai estudar ali. Agora vamos lá conversar com a tia. Quando a tia apresenta todo o currículo negativo, a mãe quer agredir a professora. Então existe aí duas vertentes. A raiz do problema está no lar, que vai refletir na escola, entendeu? Eu tenho um filho de 19 anos e tudo que o senhor falou, eu vivo dentro de casa com ele. Ele acorda às 10, 11, 12, diz que é cedo. E eu tento fazer de tudo para que eu não para que ele faça, que ele tenha um futuro melhor do que eu. Então, ele acha que tudo que eu falo, que eu digo, ele acha que é pro mal, que não é agora, que não é o momento, que isso, que aquilo. E assim, para piorar, eu não sei se muitos aqui passam pelo que eu passo, mas para piorar, minha mãe, ela às vezes ela passa por cima de mim. E assim, fica muito complicado, porque às vezes meu filho fica contra mim, porque minha mãe faz do jeito que ele quer, sabe? E aí termina que a gente vive em um conflito, nem parece ser mãe e filho. E eu sofro muito com isso. Certo, vamos lá fazer uma avaliação aí. Olha, as avós têm um papel importante quando ajudam, mas quando atrapalha é melhor ficar calado. Elas não vão resolver esse problema. Então, a missão, quando a mãe desencarna e o pai desencarna, a avó assume essa missão.
e criar. Mas se os pais são vivos, a missão é deles. Não vamos confundir as coisas. E existe a voz que a mãe diz uma coisa, ela derruba. A mãe tenta fazer alguma coisa, ela vai tomar frente. Então, ora, só que essa mãe e essa avó acreditam que ela vai partir primeiro, vai ficar só a mãe. Depois a mãe vai embora. Então, qual é a visão nossa para essa juventude no futuro? Olha, a visão não é boa, não. Porque no futuro, pode ter certeza, se você deixou uma herança, uma casa, vão vender. Vão gastar o dinheiro com diversão e vocês vão ver muitos jovens debaixo de viaduto. Entendeu? Porque eles não vão dar valor àquela casa. Aquela casa que você conseguiu com tanto esforço, entendeu? Você ama aquela casa, você gosta daquela casa porque foi conquista sua, do seu marido. Mas o que está acontecendo já com as heranças é isso. Então, eles vendo o que tem, vão viajar, se divertir, acabou o dinheiro. Estão tudo dormindo na rua. Principalmente está acontecendo isso na Europa. Então, os pais já têm que pensar em garantir o futuro para aquele filho mais equilibrado. Entendeu? Por quê? Se você não garante esse futuro ali de uma moradia para aquele filho mais equilibrado, e nessa família tem dois desorganizados, quem vai sofrer é o bom. Porque aquele que está ali não quer nem saber, entendeu? Então, o conselho que eu dou a vocês, procure um advogado, entendeu? Não espere a morte chegar, porque morto não resolve nada, né? Eu estou aqui tentando resolver, mas você morreu não resolve nada. Então, vocês têm que resolver agora. Então, se tem uma filha lá, que ela é uma pessoa educada, uma pessoa honesta, entendeu? Então, fale com o advogado, olha, eu quero fazer o seguinte, eu quero que esse imóvel, ele não seja vendido quando eu partir. Pronto. Todo mundo tem direito. Mas o que está acontecendo é que vocês esperam a morte chegar. E quando a morte chega, muitas vezes aquela filha honesta, ela vai ficar desamparada. E aquele outro vai pegar uma parte dessa herança, vai gastar, e aquela outra vai ficar como? Me diga. Então, vocês estão vivendo num mundo agora onde muitas vezes os piores inimigos de vocês são os filhos, viu? Não é outro, não. Porque é filho matando mãe por causa de herança, matando o pai por causa de herança, e a gente chega a uma conclusão que essas mães sofrem por quê? Elas não fizeram isso com as mães delas. Jamais faltaram com respeito aos pais. E hoje você tenta garantir um respeito que não existe, que eles não aceitam. Então, a prevenção aí na questão de divisão de partilha, ela tem que ser feita agora, enquanto você estiver vivo. Tá bom, pessoal? Muita paz para todos. Obrigado a vocês. Fique com Deus. Mestre amado Jesus, só temos a te agradecer por tudo que nós recebemos. Em teu nome damos por encerrado nossa palestra. Obrigado a todos. Dr. Ricardo Menezes.